Deus é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Deus é bom. O Senhor é bom. Ele é um bom Pai. Nosso Deus, Ele é inocente. Aleluia. Cristo nosso Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos cura. Jesus, Ele nos cura. Ele é a cura. Ele é a saúde divina. A nossa vida está nele. Ele é a vida. Aleluia. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que é o nosso mestre, que nos ensina todas as coisas, que ilumina o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado porque nós temos a revelação do Santo, nós temos o entendimento da palavra, nós temos a revelação do Senhor, nós podemos nos achegar a Ti. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, que renova a nossa mentalidade, que nos santifica, que nos cura, que nos liberta, que gera salvação, que gera novos nascimentos, que santifica cada vida neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos um com o Senhor, por termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós te damos graças por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Muito obrigado, equipe. Aleluia. Essa equipe é uma bênção. Os departamentos dessa igreja são bênçãos. Graças a Deus por cada um dos colaboradores, dos cooperadores com o Espírito Santo. Cada um de nós somos cooperadores com o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor habita em nós, o Espírito de Deus está em nós, para nós cooperarmos com o Espírito Santo para a grande obra que o Senhor tem para realizar nesta terra. Amém? Cada um de nós somos cooperadores com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós temos que estar disponíveis para Ele, para servir ao Espírito Santo, para não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Amém? Nós precisamos então estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para saber o que o Senhor quer que a gente faça. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, com certeza nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós estamos fazendo. Amém? Porque o Senhor é conosco e Ele ama a nossa vida e Ele tem interesse no nosso crescimento, no nosso avanço, em cada um de nós. Amém? Deus é um bom Pai. Sabe, irmãos, nós estivemos ali nesse tempo, nessa semana, recebendo instruções da nossa reunião anual de pastores, para receber instruções da nossa liderança, da nossa diretoria, do ministério, instruções sobre como conduzir a igreja, instruções administrativas, financeiras, espirituais, coisas que estamos recebendo anualmente como reciclagem para todos os pastores que são da igreja do Ministério Verbo da Vida. E ali a segurança para nós, como foi bem dito ali, como nós sempre dizemos, ouvir as mesmas coisas. Amém? Se nós estamos precisando ouvir as mesmas coisas, é porque nós ainda não temos a revelação plena de todas as coisas. Amém? Então foi dito ali que nós somos um e somos muitos. Que nós somos um de fato e nós somos muitos. Amém? E de fato, nós somos um em Cristo, nós somos um como Ministério Verbo da Vida, somos um como uma família, e sabe que ali nós recebemos instruções, admoestações, inspirações também, para continuar o ministério que o Senhor nos confiou. Somos corrigidos, somos ajustados, somos alinhados na visão, para a gente permanecer firme no mesmo propósito, defendendo essa palavra da fé, essa palavra que funciona, essa palavra que é a verdade. Amém? Independente de qualquer testemunho contrário à palavra de Deus, a palavra de Deus ela é a verdade.
A própria palavra já diz para nós que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Então nós precisamos sempre crer na palavra, crer na verdade da palavra, crer no que está escrito, crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca e permanecermos firmes nessa palavra. Amém? E aí vai romper, vai acontecer, porque nosso Deus, Ele é fiel. Como já dizia o apóstolo Bud, existiam aquelas pessoas que colocavam lá um adesivo no seu carro, Deus é fiel. E ele falava, eu sei que Deus é fiel, irmão, quero saber se você é fiel. Não é verdade? Nós sabemos que Deus é fiel. Nós é que precisamos, então, assumir essa característica do nosso Deus e também sermos fiéis à sua palavra, fiéis a obedecer, a praticar a sua palavra. Amém? Para permanecermos firmes naquilo que Ele nos chamou. Sabe, irmãos, nós precisamos ser mais ousados. Nós estamos nos últimos dias, as luzes chegaram, anjos. Nós temos que ser como aquele evangelista lá da Paraíba. O evangelista, a gente estava saindo depois da pizzaria, aí o evangelista chegou para me dar um folhetinho daqueles do SBB, da Sociedade Bíblica. Toma um folhetinho aí. Eu falei, nós já somos crentes, irmão. Eu falei para ele. Aí ele falou, até Satanás é crente. Toma um folhetinho e vai pregar a palavra. Eu falei, claro, irmão. Todo mundo rapidinho pegou o folhetinho. Vamos, no que depender de vós, tende paz com todos. Amém? Nós precisamos ser mais ousados para como esse irmão que já chegou assim, toma um folhetinho, rapaz. Quase me chamou de Satanás, não foi não? Ele falou, me dá logo aqui. A irmã já falou assim, me dá logo 2 que eu vou. Então você veja que os campos estão brancos, somos nós que estamos calados. A gente precisa falar para o povo. Toma um folhetinho, toma a palavra de Deus, recebe aí a palavra de Deus, amém? Olha que interessante. O pastor Cadita, na semana passada eu levei ele para conhecer Brasília, rapidamente, lá na catedral, ele até falou desse testemunho. E ele, bem ousado, ele chegou para um vendedor ambulante e já falou assim, você já tem Jesus? Ah, claro, não tem Jesus, eu tenho Jesus. E ele falou assim, então tá, você tem Jesus? É, sim, eu tenho Jesus, eu sou cristão também. Ah, então tá bom. Então você já foi batizado no Espírito Santo? Não, ainda estou esperando, estou buscando. Então você vai receber o batismo do Espírito Santo agora. Pastor Cadita dessa veia também, foi pegado assim, aí já orou pela pessoa lá, ele já recebeu o batismo no Espírito Santo. E ali ele ficou tão empolgado que ele já não estava nem mais vendendo nada, o pessoal chegando e ele conversando com a gente, rapaz, eu quero ir para o Japão, e ele já estava ali empolgado e começou a dar os brindes dele com generosidade, dando, cada não, pode levar para o senhor, leva, não, leva esse daqui, e já me deu um chaveiro, esse chaveiro aqui é para você, quando você receber a sua Land Rover. Eu falei, aleluia, eu recebo, irmão, obrigado. Ele já começou a profetizar, foi batizado no Espírito Santo. E ele, então, ele era diácono de uma igreja, da Assembleia de Deus, e ele estava tão empolgado que o pastor Cadito falou para ele, olha, se você quer ir para o Japão, então você tem que crer e declarar aquilo que você deseja, e você vai estar lá. Amém! E ele era faixa preta, ele é faixa preta do primeiro Dan, de Karatê, e o nome dele é Agnaldo. Olha só, Agnaldo, que coisa maravilhosa, né? Então, a gente vê como, a gente está vendo que as pessoas aí, elas estão precisando, às vezes, o irmão já estava há tantos anos precisando de receber o batismo no Espírito Santo. Algo que é comum para nós que cremos na palavra da fé, de crer e declarar, de impor as mãos, de orar por aqueles que nos visitam, aqueles que mesmo como já crentes cristãos que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, e quando eles vêm aqui, eles vão sair com alguma coisa, é ou não é? Eles não só saem com um livretozinho que a gente presenteia a eles, mas eles também saem, recebem o batismo do Espírito Santo, recebem salvação, recebem o novo nascimento, recebem a cura, se tiver fé. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Mas eu quero ler para vocês um texto que eu estava meditando sobre essas coisas, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que todos nós conhecemos, na versão NVT. Nós somos irrepreensíveis, amém, amados? Nós já somos assim.
E nós precisamos tomar posse do que a palavra diz a nosso respeito e não se sentir condenado, julgado ou acusado de alguma coisa quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pelo contrário, nós precisamos nos identificar com a palavra do Senhor, para reconhecermos quem somos e andarmos na verdade dessa palavra. Amém? Veja que o verso 23 diz, e agora que o Deus da paz, eu estou lendo aqui na versão NVT, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Que maravilha, hein? Santos em todos os aspectos. E nós cantamos aqui que Ele é santo, santo, não é verdade? Como o Senhor é santo, como Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós fomos eleitos pelo Senhor. A presciência de Deus já, Ele programou isso para nós sermos eleitos como santos do Senhor para a obediência, para obedecer a sua palavra. Amém? E sabe que é interessante, amados, porque essa santificação, no Antigo Testamento, Deus usou o povo judeu, o povo de Israel, como referência para aquelas outras nações, para que eles vissem no povo de Israel um povo separado, um povo diferente, um povo que tinha um comportamento diferenciado, um povo que tinha regras e costumes diferenciados, um povo que era santificado para Deus, era um povo que adorava apenas ao único Deus, um povo que se abstinham de alguns alimentos, amém? Então eles não comiam de tudo, eles não se alimentavam com todas as coisas. Então nós hoje, que somos a igreja do Senhor, nós somos esse povo santo, santificado para viver uma vida apartada do pecado, separada desse mundo, para ser diferente mesmo. Nós estamos nos últimos dias, irmãos, e a gente vê a cada instante que nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos tomar posse da nossa identidade em Cristo Jesus. Tomar posse da nossa santidade que temos em Cristo Jesus. Então, ser separado, ser santo, é para ter comunhão com o Senhor. Não é maravilhoso? Nós temos o privilégio de termos comunhão com o Senhor. Apenas a igreja do Senhor, apenas os santificados, os eleitos, aqueles que creram com o coração e confessaram Jesus como seu Senhor. Esses sim, nós somos eleitos, santos, separados para termos comunhão com o Senhor. Amém? Ou seja, para viver uma vida consagrada, separada do mundo, em todos os aspectos, como diz a palavra, em todas as nossas características, no nosso modo de ser, no nosso modo de se comportar, no nosso modo de falar, de agir, nos nossos relacionamentos, amém? Nos nossos contratos de trabalho, nos nossos contratos de compra e venda, em todas as coisas, nós precisamos dar um bom testemunho de santos do Senhor, de filhos de Deus. Para esta geração corrompida e perversa, eles precisam de uma referência. E a referência para eles somos nós. Eles precisam ver que a sua vida é um sucesso. Aleluia! Eles precisam de fato ver que na sua vida resplandece o sucesso. Que onde você coloca a mão é um sucesso. O seu casamento é um sucesso. A educação dos seus filhos são um sucesso. Os seus filhos, eles são um sucesso. É por isso, amados, que nós estamos aqui convocando os pais que participam dos departamentos infantil e os professores para essa reunião de pais e mestres estarem em oração a favor dos seus filhos. Amém? Você precisa, pai, mãe, avô, responsável, você precisa tirar esse sábado do dia 30, esse momento, para estar orando pelos seus filhos, em comunhão com os professores, para estar declarando a palavra de Deus sobre os seus filhos, sobre os seus netos, declarando que eles serão uma bênção, aleluia, declarando que eles vão crescer na estatura de varão perfeito, santos, separados,
guardados pelo Senhor. Não apenas crendo, declarando e orando, sendo referência para eles. Amém? Vocês precisam ser referência para os seus filhos, como aqueles que vêm orar e se envolver com os negócios dos seus filhos. Amém, irmãos? Sabe que interessante, irmãos? Eu estive lá nessas reuniões de pastores, foram períodos, e além dessas reuniões, algumas reuniões extras, onde eu tive que participar de uma reunião lá na escola de missões, para saber um pouco como funciona a escola de missões, com a diretoria, né? Eles apresentaram para nós a escola, como funcionam as missões, os missionários, o tipo de treinamento, como eles serão enviados, quando serão enviados, dando todas essas instruções para nós. E eu me senti ali como um pai na escola, recebendo instruções sobre os seus filhos, como eles estão se comportando. E graças a Deus que eu ouvi bons testemunhos, elogios sobre Júlia e Vanessa, do que elas estão produzindo lá nesse pouco tempo. Eu só ouvi elogios a respeito da vida delas. Os diretores me falaram, a Júlia e a Vanessa são uma bênção, são voluntárias para servir na Igreja Verbo da Vida sede, elas são voluntárias. Além de toda a atividade que elas têm na escola de trabalho, elas também são voluntárias e elas não deixam de servir. Sabe, irmãos, quando você tem no coração um chamado, você serve com gratidão e com alegria. Você não serve para mostrar a alguém que você está servindo. Você não serve porque você é um religioso que quer agradar a Deus, mostrar a Deus, eu estou te servindo. Não, você serve porque você entende a sua identidade de ser servo, como Jesus Cristo é servo. Amém? Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, quanto mais nós recebemos da revelação da sua santidade, mais nós queremos ser parecidos com Ele. Mais nós queremos nos afastar das coisas deste mundo, dos comportamentos, das características que este mundo apresenta. Não é verdade? Você passa a ter repulsa, você se torna, você tem repugnância a esses comportamentos. Não é assim? É assim ou não é? Você passa a ter ânsia de vômito, porque o Senhor ele tem ânsia de vômito do pecado. Porque quando você se aproxima do pecado, as características do pecado, ela te causa aversão. Não é verdade? Assim como o pecador, ele gosta de estar influenciado, envolvido na lama do pecado, assim você que é santo, gosta de estar envolvido com a santidade do seu Pai. Você que é santo, você gosta de congregar. Você vem congregar não é por obrigação, porque você tem uma necessidade espiritual. Você é atraído, o Espírito Santo te traz até aqui, que faz você vencer a tua própria carne, que a carne não se converte. Mas você vem para você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você vem para apresentar ao Senhor que você quer ser santo, separado. Sabe, irmãos, aqui ele está falando em todos os aspectos, no espírito, na alma e também no corpo, né? Ele fala que no primeiro Adão, lá no Gênesis, no capítulo 1, o Adão, ele se encontrava com o Senhor na virada do dia. Ele tinha um relacionamento pleno com o Senhor, porque ele ainda não havia pecado. Então, o espírito humano era o espírito que predominava sobre a alma, sobre as emoções, sentimentos e sobre o corpo. Então, o espírito é que governava o todo ser humano, o espírito do homem. E por isso, por ele ser um ser espiritual, ele tem esse relacionamento, essa comunhão com Deus que é espírito, que nos criou a sua imagem e sua semelhança no espírito. Mas com o pecado, o homem caiu e aí as coisas inverteram, ficou tudo bagunçado. Onde tem bagunça é de Satanás, onde tem confusão é de Satanás. Com o Senhor tudo é santo, justo, alinhado, correto. E Ele nos quer assim irrepreensíveis. Aleluia! Ele fala, e agora o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos, sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama
fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, orem por nós. O apóstolo Paulo mandou essa carta para os Tessalonicenses, e finalizando aqui, ele fala sobre isso. Então, veja, irmãos, agora ele fala que todos os aspectos, todas as dimensões do homem têm que ser santificados. O espírito, a alma e o corpo. Aleluia! Então, o seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo. Nós estamos vivendo um tempo que muitas ministrações, eu tenho visto muitos ministros falando sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com a atividade física, o cuidado com a sua alimentação, para você manter o seu corpo saudável. Sabe, irmãos, é uma responsabilidade nossa cuidar deste corpo, cuidar deste templo, porque muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus o sofrimento do corpo, de doenças e de enfermidades, e algumas são por negligência nossa em cuidar do nosso próprio corpo. Às vezes nós estamos nos alimentando de qualquer maneira, nos alimentando mal, e isso está repercutindo na nossa saúde. Não é assim? E às vezes nós estamos questionando Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou assim? Por que eu estou dessa maneira? E às vezes é só uma questão de dieta. É só uma questão de ajustar a nossa alimentação. É só uma questão de cuidar do nosso corpo, de sair da vida cômoda e confortável e ir correr, e ir caminhar, e ir fazer uma atividade física diária, ir para a musculação mesmo. Aleluia! Tem pessoas que se dedicam muito à musculação. Tem alguns irmãos que eu encontro eles mais na academia do que na igreja. Eu vou lá na academia de manhã, já estou, oi irmão, paz do Senhor, tu está aí, né? Malhando, forte. E como o pastor Joselito fala, faz aquela analogia do corpo e do espírito, né? Que você vê aquele irmão bem patolão, bombado, todo malhado, e se ele tivesse também o espírito dele na mesma atividade, o espírito dele está daquele jeito, forte, amém? Com o corpão malhado, né? Então, o nosso espírito também precisa ser cuidado. O nosso corpo, muitas vezes nós estamos negligenciando do nosso corpo, desse cuidado, e o nosso corpo, ele é influenciado pela nossa alma, ele é influenciado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele sente. Então, o nosso corpo tem que ser freado, e o nosso corpo tem que ser estimulado, incentivado a uma atividade saudável, a uma alimentação saudável. Então, amados, quem tem que governar esse corpo, essa casinha, é o espírito, é o homem interior. Então, às vezes, algumas mazelas chegam para o nosso corpo, porque nós não estamos cuidando adequadamente do nosso corpo. E o Senhor está falando para nós que Ele quer que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam mantidos, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que a gente apresente a Ele o nosso corpo íntegro, saudável, pronto para a obra, pronto para servir. O Senhor quer que você governe o seu corpo. O Senhor quer que você domine o seu corpo. O Senhor quer que você mande no seu corpo. Vai para a igreja, corpo. Vai para orar. Acorda, corpo, para ir orar. Aleluia. Porque às vezes você acorda até de madrugada para trabalhar, para ganhar din-din, é ou não é? E é um din-din passageiro por um breve tempo. Você pode chegar a 80, 90, no máximo 120 anos de idade. Mas aquilo que você está investindo na sua vida espiritual, ela é para toda a eternidade. Aquilo que você investe no seu tempo aqui, que você semeia aqui, ela está sendo contada para a glória, para toda uma eternidade. Você está plantando aqui nesse tempo para colher na eternidade, irmão. É porque a nossa mente não consegue entender essas coisas e nós vivemos muito em função do nosso natural e investimos mais no nosso natural. Há pessoas que passam 8 horas na academia, há pessoas que vão todos os dias na academia. Tem aqueles que são exagerados, então vão para um extremo da malhação, até romper os nervos, a musculatura, até sofrer algum dano. Tem esses que fazem até isso, tomam tudo quanto é tipo de coisa. E há aqueles que não tomam conta nenhuma do seu corpo, que vivem uma vida, como se chama,
sedentária. Certa vez eu vi numa ministração, na conferência de homens e mulheres, que o sedentarismo mata muito mais pessoas. Foi até o pastor Jorge, lá de Vitória, que ele é assim, e ele estava ministrando sobre isso. Ele falou, o sedentarismo mata muito mais, gente. Entende, amado? Então, se você está sedentário, começa a reagir a partir de amanhã, já começa a fazer caminhada, já começa a subir escada e descer a escada e deixar o elevador de lado, já começa a atividade, já começa a despertar para essas coisas, porque você é eleito do Senhor, você é eleito para a obediência, você foi eleito para viver em novidade de vida, você foi eleito para dar um bom testemunho em todas as áreas da sua vida, em disciplinar o seu corpo. E você sabe que a origem de todas as coisas, ela vem no campo da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, desenvolver a salvação da nossa alma, porque nós precisamos que essa alma esteja sujeita ao Espírito recriado. O Espírito que nasceu de novo, ele precisa governar agora a sua mente, para que as influências do natural, as influências deste mundo, não contaminem você. E você exerça domínio sobre o seu próprio ser. Aleluia. É muito simples de ouvir isso, mas isso é necessário ser praticado. Se você de fato quer viver uma vida íntegra e irrepreensível até a volta do nosso Senhor. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, para que os seus pensamentos não virem palavras negativas, que vai trazer dano para a sua vida pessoal e vai trazer imagens erradas a teu respeito. Amém? Então, amados, a gente ouve as mesmas coisas. Renova a tua mente, renova os teus pensamentos, para que você encha a tua mente com a palavra de Deus, para que você encha a tua mente com a fé, para que a tua mente seja santificada, seja purificada, para que as palavras que saírem da sua boca sejam a palavra de Deus, a palavra que está cheia no teu coração, a palavra do Senhor no teu coração. Você enchendo o teu coração com a palavra do Senhor. Aí você vai estar preparando o teu espírito. Essa palavra íntegro significa de estar completo, apresentado na sua totalidade, completamente preenchido. Qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade, aquele que é honesto, que é íntegro. Então o Senhor está querendo que nós sejamos mantidos, conservados, íntegros, honestos, sinceros, completos, diferenciados deste mundo. O Senhor quer que nós sejamos irrepreensíveis. Irrepreensíveis significa que não censurado, segundo o dicionário. Que não é, deixa eu ver aqui, para ser mais claro. Que não merece censura, que não merece ser repreendido. Uma conduta irrepreensível, em que não há falhas. Aleluia. Deus não quer que nós, como filhos de Deus, sejamos falhos nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, nos nossos contratos. Deus não quer que a gente preste um mau testemunho, que impeçam as pessoas de virem a Cristo, porque ver a sua vida e repreender a sua vida. Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis. Ele quer que nós sejamos íntegros, completos dEle, completos da sua presença, plenos da sua santidade. Então, quanto mais você consagra a sua vida, quanto mais você dedica uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, mais você está cooperando com o Espírito Santo para receber a revelação da santidade do Senhor. E quando você recebe a revelação da santidade do Senhor, você é constrangido
Como João foi constrangido lá em Apocalipse, quando ele se encontra com Jesus, e ele se quebranta, e ele se prostra aos pés de Jesus, chorando, e diz: eu não sou digno de estar na sua presença. Porque quando nós temos tempo de dedicação de oração, quando nós temos tempo de dedicação em leitura e meditação da palavra de Deus, é certo que você vai receber a revelação do Senhor. Você vai se aproximar dele, ele vai se aproximar de você, ele vai tocar você, você vai sentir a sua presença. E a presença dele manifesta e revelada, ela nos constrange, porque nós começamos a reconhecer áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, que precisam ser alinhadas, porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é autêntico, porque ele é verdadeiro. Por isso que eu recomendo a alguns irmãos que porventura tenham alguma antipatia com a forma como eu falo, com a forma como eu ministro, eu recomendo, ore por mim. Amém? Porque quando você orar por mim, você vai se deparar com o santo, e você vai se deparar com as suas falhas, e aí você vai reconhecer que você também precisa de oração. Aleluia! Eu falo isso como testemunho próprio, porque um dia eu fui criticar ao Senhor, eu fui falar para o Senhor mal do meu pastor. Eu como ovelha, e eu fui falar mal do meu pastor para o Senhor. Eu falei: Senhor, aquele pastor não é pastor não. Aquele pastor, Senhor, você não está vendo o que ele está fazendo? O Senhor não se vê, Pai? E sabe, irmãos, foi um momento maravilhoso, marcante na minha vida, porque o Senhor se manifestou com a sua santidade para mim naquele momento. E eu me constrangi em ver a sua santidade, em ter a revelação da sua santidade. E reconhecer que eu não era perfeito, e eu não tinha nenhum direito de acusar ninguém. Ninguém. Aleluia. Porque quando você se depara com a santidade do Senhor, você entende que você não tem direito de apontar o dedo para o seu irmão. Amém? Porque quem cuida de nós é Ele, de cada um de nós. E Ele está trabalhando com o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, para que no dia do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis. É o que está escrito aqui. Até a volta do Senhor Jesus, porque aquele que os chama, está escrito, fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Então não é uma obra sua apenas, do seu próprio esforço. Aquele que te chamou para ser filho, aquele que te elegeu, que te escolheu, que te tirou do mundo, que te resgatou do tremedal de pecado da lama, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida e na minha vida. E é através do poder do Espírito Santo e da sua graça que nós somos santificados. Mas a nossa cooperação é se abster das coisas deste mundo e se envolver com as coisas do Senhor, de maneira sincera, de maneira comprometida com a verdade, não com uma religiosidade, não com uma mentalidade de religiosidade, não com a mentalidade de quem apenas quer aparecer para o mundo que é crente. Amém? Muitas vezes as pessoas estão fazendo um evangelismo até muito radical, né? Toma aí! Com aquele afã de querer cumprir. Eu salvei 10 almas hoje, ganhei 10 almas. Quantas almas você ganhou para Jesus? Eu ganhei 10 hoje. Como se fosse uma competição, como se Deus estivesse querendo que fosse isso. Não, a sua vida transformada vai atrair pessoas. A sua vida transformada vai alcançar os seus familiares. Eles querem ver a sua vida transformada. Eles não querem ver o seu discurso, a sua pregação. Seu marido não quer ver a sua pregação, não, mulher. Ele quer ver a sua vida transformada. O quanto de Cristo está em você. O quanto de Cristo resplandece em você. O quanto da presença do Senhor está em você. Então, para a forma de nós sermos encontrados íntegros e irrepreensíveis, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, é nós vivendo de fato aquilo que Ele nos chamou, para a obediência.
eleitos para a obediência. Porque no Espírito você já é filho de Deus. No Espírito você já é essa nova criação. No Espírito renovado. Alimente esse Espírito. Fortalece esse homem interior. Deixa esse Espírito crescer. Deixa esse homem interior crescer. Virar varão perfeito, maduro, para governar as suas emoções no tempo de tribulação. Para governar a sua vontade. Amém? Porque você vai se deparar com circunstâncias, sejam físicas, sejam de saúde, sejam de finanças, sejam de relacionamentos. Você vai se deparar com circunstâncias dia após dia. No seu relacionamento conjugal, que você vai ter que perdoar, que você vai ter que amar o seu cônjuge, que você vai ter que relevar algumas coisas. Você vai se deparar com alguma enfermidade que chegou do nada, do Satanás, porque não foi Deus quem colocou. E aí você tem que estar com um espírito forte, irrepreensível, preparado para estar em plena paz, porque o Deus da paz habita em você. E você vai ter que estar fortalecido, firmado, convicto de quem você é, para você não esmurecer e para você não sucumbir à pressão da enfermidade. Você vai ter que estar pronto espiritualmente, irrepreensível e íntegro, completo nele, para que quando chegar o dia mau, o teu espírito está governando as suas emoções e você está em paz. Chegou uma conta para pagar e você não sabe de onde tirar, mas você vai estar em paz, porque você conhece as Escrituras, porque Ele é teu provedor, porque você é um dizimista fiel, porque você semeou e você tem direito a uma colheita, e você pode colocar: Pai, eu sou fiel, tenho sido fiel até aqui, está ilegal na minha vida essa condição, esse ataque nas minhas finanças, eu não aceito. Você vai ter ousadia para falar isso, aleluia, porque você não está devendo nada a ninguém, porque você foi eleito para a obediência, você foi eleito para obedecer a palavra, para cumprir a palavra do Senhor. Você morreu para o pecado, você morreu para a carne, para viver para a justiça, para viver para Deus. Amados, só quando você se depara com circunstâncias é que você vai ver o nível de fé, como está o nível de maturidade espiritual. Você vai ficar atribulado, angustiado, aflito, ou você vai ficar bem firmado na paz, no Deus da paz, na paz que transcende todo entendimento. Aleluia! Aquele que te chamou, Ele fará isso acontecer. Porque Ele é fiel. E apóstolo Paulo fala: orem, irmãos, orem por nós. Irmãos, se o apóstolo Paulo está falando: irmãos, orem por nós, é porque nós precisamos de oração. Aleluia! Cada um de nós precisamos de orar uns pelos outros. Ninguém é super crente, não. Mas nós temos uma super palavra poderosa que é a verdade. Nós temos um Deus todo-poderoso que é verdadeiro. Sabe, irmãos, do nada, na segunda-feira da madrugada daquelas 2 semanas atrás, foi uma seta maligna, veio contra mim. Uma seta. Eu senti como uma seta. Eu falei: foi seta de Satanás. Eu tinha levantado, era 1h da manhã, tinha acabado de ir ao banheiro e deitei e falei: vou dormir em paz essa noite. Que nas 2 noites anteriores eu tinha tido algumas situações de tosse e perturbação. Eu falei: vou dormir em paz. Quem é que quer roubar a sua paz? Quem é que quer roubar as suas finanças? Quem é que quer roubar a sua fé? Deitei. 15 minutos depois, senti uma pontada. Era como uma seta mesmo. Eu falei: foi seta do diabo. Era como se ele tivesse levantado o arco assim e tacado uma seta. Tá! Me levantei de dor, fiquei andando na casa e orando e clamando: Jesus, o que é isso? Que dor é essa? Não sei o que é isso. Fui parar no hospital, porque a gente não sabia que dor era aquela. Parei no hospital, fiquei internado, fui passar por um procedimentozinho cirúrgico, já era na terça-feira à noite. Até lá um pouco de dor senti,
na madrugada toda de segunda. Quando foi 6 horas da manhã, meu irmão Tony apareceu lá. Alguém avisou para o Tony, acho que a Jussane tinha avisado para o Gerson. Gerson avisou para o Tony, avisou para o Google, eles estiveram lá. Sabe, irmãos, e eu estou tomando uma medicação para dor e a dor não passava. E eu não conseguia me quietar na cama. Senhor, eu creio no teu nome, Jesus. A tua palavra diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Era uma coisa simples, mas perturbadora. Ainda mais quando você não sabe o que é aquilo e o que pode, as consequências daquilo. Porque pessoas morrem por coisas poucas. Não que tinha medo da morte, não. Mas em detectar o que era aquilo. E aí, irmãos, ainda me aplicaram morfina para parar a dor e a dor não passava. Mas o meu irmão Tony orou por mim e a dor cessou. Sabe, irmãos, vocês, nós somos os eleitos do Senhor. O Senhor nos quer íntegros e irrepreensíveis, orando uns pelos outros, para saber que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. Há momentos que você sozinho não consegue romper com aquela situação, porque a dor está te afligindo, porque aquilo está te incomodando e você fica desconcentrado. É onde você precisa de um suporte, de um apoio do seu irmão para te ajudar. Tony, ele chegou e ele me viu que eu estava ali sentindo dor. E eu tomando medicação. E veio o cara e aplicou morfina. E nada. E a dor ali incomodando. Eu ficava assim, Jesus, 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 Jesus. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, Jesus. Tentando manter-se em paz. Tony chegou, colocou a mão na minha barriga e orou por mim. Daqui a pouco aquela dor se dissipou. Eu consegui um alívio, sabe? Uau, que maravilha, o poder da oração de um santo, de um justo, de alguém que é santo diante do Senhor. A sua oração muito pode em seus efeitos. A minha oração muito pode em seus efeitos. A sua oração ela vai poder muito quando você tem consciência de quem você é no Espírito, do que você pode fazer em Cristo Jesus. Amém? Sabe, irmãos, eu fiquei aquela semana e tinha uma outra pessoa no quarto. E eu tomei posse daquela oração do meu irmão, que orou por mim, e dos irmãos que foram lá me visitar, e que nós fizemos um rebuliço santo e oramos já lá para todo mundo. E aí, irmãos, chegou um outro paciente, um homem de Minas Gerais, um homem que é fazendeiro, agropecuário, e ele estava ali do lado, com a camisetona assim, as imagens, e ele falando, não, se Deus quiser, vou ficar bom. Aí eu fui aquele evangelista lá da Paraíba, que falou para ele assim, Deus quer, ele arregalou os olhos para mim, Deus quer. E aí depois eu fui mais manso com ele, né? Deixa eu maneirar um pouco. Foi só para quebrar aquela mentalidade da incredulidade. Deus quer. Deus quer. Deus quer curar. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus quer resolver o seu problema, seja ele relacionamento financeiro, emocional. Deus quer. E aí, irmãos, esse homem, ele começou a passar mal, ele já tinha feito uma cirurgia de coração e ele começou a baixar os batimentos cardíacos, ele foi ao banheiro, ele estava com a esposa e ele começou a passar mal e veio suando frio e desmaiado lá. E eu falei para ela, não, eu já estou bem, se a senhora precisar pode falar que eu vou lá buscar ele. E aí, aqueles pensamentos de Satanás, quem é você para querer ajudar aquele que se você está aqui na mesma condição? E eu falei para ele bem assim, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu vou orar pelo Senhor, e o Senhor vai ficar bom. Porque Jesus Cristo estava morto, sem vida, e ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e o ressuscitou dentre os mortos. Eu vou orar pelo Senhor, porque não sou eu que vou fazer essa obra,
mas é o Espírito Santo de Deus. Ele vai levantar o Senhor dessa condição, em nome de Jesus. Ele recebeu, eu orei, ele foi restaurado. Lá para a tarde, isso no mesmo dia, à tarde de novo, ele vindo com a outra situação de novo, queriam levar ele para a UTI. Eu falei, eu vou orar pelo Senhor, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. E a mente, Satanás falando, quem é você para fazer isso? Eu estou falando para você, se você não está preparado espiritualmente, você sucumbe quando a sua mente chega com a sugestão negativa, dizendo que você é um falido, um fracassado, um derrotado, que não tem condição nenhuma. Mas quando você sabe quem você é no Espírito, você se levanta por dentro com ousadia, com fé e confiança na palavra do Senhor, naquele que te redimiu. Porque a nossa fé está naquele que nos redimiu. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é naquele que é fiel, que te chamou. Ele é fiel para completar a boa obra. Ele é fiel para mudar a nossa história. É por isso que Ele nos santifica e nos quer santos, para que a gente esteja bem firmados nos últimos dias, para nós ficarmos firmes nesses últimos dias de perseguição contra a igreja, últimos dias que Satanás tem se levantado com doenças várias, levando as pessoas para os hospitais. Para que você, irmão, crente, filho de Deus, não fique intimidado diante de doenças, diante de pouco dinheiro na sua conta. Não fique intimidado, não deixe de ser fiel ao Senhor, não deixe de ser cumpridor da palavra, não fique olhando para a sua conta bancária, não fique olhando para a sua condição natural. Seja ousado e falar, quem prover as minhas necessidades, Satanás, é o Senhor. Amém. Aleluia. Orei de novo por aquele homem e falei para ele, vai restabelecer tudo em nome de Jesus. Aí pronto, daqui a pouco ele se alegrou, irmãos. Já consegui ir ao banheiro, estou bem. Eu falei, a oração funciona, irmão. A oração funciona. Aí, passados esses 2 períodos, eu falei, agora deixa eu falar para o Senhor o que tem que acontecer para que o Senhor esteja aqui guardado pelo Senhor. O Senhor precisa crer no seu coração e confessar Jesus com a sua boca como seu Senhor e seu Salvador. E olha, eles tinham um testemunho do próprio cunhado dele, irmão da esposa, que era um drogado, um viciado, que já havia perdido 2 casamentos e que foi resgatado, nasceu de novo. E agora estava casando com a moça. E havia se casado, e mostraram até a foto para nós. Eles tinham testemunho de que crente é filho de Deus, de que crente tem o Espírito de Deus, que Deus opera no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus opera no meio do seu povo, através do seu povo. E eles confessaram Jesus como o Senhor. E nós oramos por eles. E pronto. Aí a médica querendo me segurar lá para o zelo, eu falei, não, já estou bem, doutor, vamos embora, hoje é culto, Santa Ceia, tchau. Não, eu vou olhar os exames, como se estiver bem. Eu falei, não. Aí, quando ela falou, vou olhar os exames, se estiver tudo bem, eu dou alta para o Senhor. Enquanto ela foi lá olhar os exames, eu já troquei de roupa, eu estava lá já esperando. Pronto. Estou liberado. Amados, quando nós passamos por circunstâncias como essas, é tempo de você pensar, refletir. E eu estava refletindo sobre isso, o espírito, a alma e o corpo. É tempo de nós refletirmos como está o seu espírito, irmão. Como está a sua força interior para o dia mau, para o dia que chega de surpresa para você. Você tem alimentado o seu espírito, irmãos? Você tem alimentado a sua fé? Para que você esteja pronto e preparado para toda e qualquer circunstância? Ou você tem se apegado muito a esse mundo, ou você tem negligenciado a sua vida física, a sua vida emocional, e não tem fortalecido o seu homem interior, e não tem renovado a sua mente com a palavra de Deus, para que no dia mau a sua fé esteja bem firmada nele, confiante nele, não temendo mal algum, sabendo que aquele que lhe chamou, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Sabe, irmãos, aqui nesse texto bíblico, se você olhar,
nos versículos anteriores, você vai ver que há instruções para você ser santo e para você ser uma vida irrepreensível. Amém? Nós levamos, amados, eu estava lá na reunião de pastores com a diretoria da igreja e a diretoria do Rema, que participam também dessas reuniões. Amém? Então, meus irmãos, eles vão lá, como essa da diretoria, para eles serem testemunhas do que eu recebo lá. Puxão de orelha. É ou não é, irmão? Ajuste, alinhamento. Gabriel Chianca já esteve lá, numa dessas reuniões, que ele foi licenciar sua mãe também. Amém? Então, Gabriel, ele vê como nós somos ajustados. Glória a Deus por essa palavra da fé. Louvado seja o nome do Senhor por esse ministério que é íntegro, que é verdadeiro, que tem compromisso com a verdade, que não alisa. Aleluia. Pregamos a fé, mas não alisamos comportamentos negligentes. Ajustamos, alinhamos, amado, por amor de vós, para que nenhum se perca. Não é para maltratar ninguém, não. É para trazer para o crescimento, para trazer você para o avanço, para trazer você para desfazer as obras do diabo, para que a tua carne não domine você, para que as tuas emoções não façam você sucumbir no dia mal, mas para que você tenha um espírito forte, bem firmado na verdade da palavra. Aleluia! Então veja, amados, como as instruções que o apóstolo Paulo dá aqui para os Tessalonicenses. Ele fala aqui, no verso 12, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou perfeito, nenhum de nós estamos perfeitos. Mas Satanás, ele vem minando a sua fé. Satanás, ele vem tentando contra a sua vida. Quando ele começa a lançar uma mentalidade negativa, um sentimento negativo, uma intenção negativa em produzir em você um distanciamento da sua liderança, da sua igreja, querendo tirar você da comunhão. Preste atenção em nome de Jesus, para que você receba isso como revelação e não seja uma vítima de Satanás, mas seja alguém que vai saber repreender o pensamento quando chegar o pensamento mau, porque tudo chega numa sugestão. Nesses dias que antecederam isso acontecer, sugestões vieram. Satanás me atacou de várias maneiras. E sugestões vieram à minha mente contra o ministério, contra a minha liderança. Do nada. Pensamentos maus. Incredulidade chegou para mim. Ah, Deus não cura não, Deus não faz isso. Entendeu, amado? Do nada. Só que eu não verbalizei o negativo. Eu não compartilhei com a minha esposa, não compartilhei com ninguém. Estou compartilhando com você agora para ensino, para a sua instrução. Para você entender que nós podemos receber essas sugestões, e a palavra está nos dizendo, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Você está ouvindo isso, irmão? Você está ouvindo essa instrução bem clara? Quantos crentes têm se desviado da igreja porque dão ouvidos a Satanás, começam a criticar sua liderança, começam a criticar seu pastor, e aí o seu pastor, que tem a unção sobre ele para admoestar, para te exortar, para te edificar, é isso que o diabo quer, afastar você do seu pastor, afastar você da comunhão com a sua igreja. Porque, amado, você lá fora, você é refeição de Satanás, como já disse o pastor Edinho. Aqui dentro você é ovelha e é rebanho, mas você fora desse aprisco, você se torna refeição do diabo. Então, amados, nós precisamos estar mais esclarecidos com a simplicidade do que está escrito na palavra de Deus. E deixar de ser menino, amado, chupetinha. Amém? Crescer espiritualmente. Amém? Desenvolva o seu homem interior.
Aprenda a afastar esses pensamentos. Aprenda a cuidar da sua alma, para que naquele dia o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam encontrados irrepreensíveis diante do Senhor. Aprenda a se afastar dos pensamentos negativos, dos pensamentos de rebeldia, dos pensamentos de rebelião, amado. Aprenda a se afastar desses pensamentos que sugerem você semear discórdias entre irmãos. Não fale mal do seu irmão. Não dê voz a Satanás, irmão. Não destile o fel. Aleluia! Aquelas palavrinhas que parecem doçura, mas com a intenção de falar mal de alguém, de machucar alguém, ou de trazer um pensamento negativo contra alguém. Você está comigo, amado? Eu estou aqui esmiuçando para que você identifique essas coisas e não permite que esses tipos de sentimentos prevaleçam na sua vida. Não deixe Satanás fazer cirandar na sua casa, com sugestões de discussõezinhas tolas no seu ambiente de casamento. Você e sua esposa são um só no Senhor. Você está lutando contra a sua própria carne. Você está comigo, irmão? Você está se deixando influenciar pelo diabo. O diabo é o teu inimigo, não é a tua esposa, não é o teu marido. Se você crê no poder da oração, você se ajoelha, ora, apresenta a vida do seu cônjuge diante do Senhor e permite ao Espírito Santo te mostrar áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. E não apenas apontar o dedo para o seu cônjuge. Não é ele que está errado, não é ela que está errada, é você que precisa se apresentar diante do Senhor e deixar Ele moldar o seu caráter, e deixar Ele te santificar, e deixar Ele te curar, e deixar Ele mostrar para você a sua identidade. Você é eleito, você é filho, você é santo, você é irrepreensível, você me representa, você me representa. Aleluia! A verdade tem que ser dita, amado. Eu não estou aqui para ficar afagando o seu ego, coisa linda de Jesus. Eu estou aqui para falar a verdade da palavra de Deus, que muitas vezes você está se tornando vítima de você mesmo. Do orgulho, do egoísmo, da inveja, dos ciúmes, da soberba da vida. Cuide do seu corpo, cuide da sua carne. Isso são obras da carne. Deixa o fruto do Espírito se desenvolver dentro de você. Aleluia! Você estava com saudade de mim, não estava? Aleluia! Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Tem, irmãos, indisciplinados na igreja. Paulo estava falando para a igreja de Tessalonicenses. Advirtam os indisciplinados. Encoraje os desanimados. Nós recebemos ali, irmãos, na reunião de pastores, correção, advertência para aqueles pastores que estão indisciplinados. No seu comportamento, no seu cuidado, no zelo com aquilo que é obrigatório. Somos homens, não somos perfeitos, mas estamos permitindo o Senhor nos aperfeiçoar. Amém? Ajudem os fracos. Existem fracos na igreja. Existem fracos na fé. Existem inconstantes. Pessoas que um dia estão bem, sorrindo, outro dia estão mal. Existem os desanimados. Mas não é para você ficar no desanimado nem no fraco. É para você crescer. Com o alimento santo da palavra. É para você se desenvolver. Sejam pacientes com todos. Eu estou sendo paciente. Deus está me ajudando. Aleluia. Amém? Eu sou só enfático, irmão. Eu só falo com convicção daquilo que eu creio. Eu falo com ênfase, irmão, para chamar a sua atenção. Amém? Esteja atento às sutilezas do diabo, irmão. Não seja mais menino. Menino, querido, e adolescente é que são induzidos por sofismas, por ideias, por modas. São crianças. Crianças, se você der um pirulito para elas, você já ganhou a confiança dela.
Adolescentes é aquela coisa de você lançar uma ideia e eles começam a concordar com aquela ideia e achar que todo mundo tem que usar roxo, agora vamos todo mundo vestir roxo, que quem não veste roxo está fora de moda, está fora da ideia. Não é assim? Adolescente não é assim? Não, porque o colega tem celular, eu também tenho que ter. Completei 12 anos. Aí todo mundo quer ter celular. Mas nós, amados, somos chamados para viver uma vida no Espírito, uma vida de discernimento, discernindo o bem do mal. Hebreus capítulo 5 diz, amados, que nós já deveríamos ser mestres, que discernem o bem do mal. Você precisa discernir, amado, quando uma conversa frívola está chegando no seu ouvido, se aquilo está vindo do bem ou do mal. Amém, amado? Porque pode vir uma conversa toda linda, toda cheia de lábia, bonita, toda cheia de preocupação com a sua vida, mas pode não ser do bem. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Pedro foi repreendido pelo Senhor minutos depois de reconhecer que Jesus era o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daqui a pouco ele estava dizendo, mestre, não permita que isso lhe aconteça. E que Jesus disse para ele, Pedro, obrigado, tu é tão bonito. Pedro, tu me ama tanto. Foi isso que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás. Você precisa identificar espiritualmente o que estão falando com você, como estão falando, que palavra é essa que está vindo com lisonjas, com linguinha bonitinha, se vem de Deus ou se vem de Satanás. Você precisa crescer espiritualmente, irmão, para não ser enganado por falsos irmãos, por falsas ideias, por falsas palavras. Amém? Por quem está querendo mostrar que quer o seu bem, mas está querendo o seu mal. Porque está dando voz para Satanás, com palavras erradas. É muito grosso esse caldo para você, irmão? É muito forte esse caldo para você? É necessário. Amém? É necessário você identificar o bem do mal. Você precisa discernir de quem está, que voz é essa que está falando contigo. Você tem o Espírito Santo, irmão. E o Espírito Santo, ele comunica no seu espírito. Arranhou aqui dentro esse, massageou o seu ego, massageou a sua alma. Ei, amém? Não venha querer esse negócio de pastorzão, lindão, paizão. O pastor Zelito falou assim, não me chame de pastorzão, não. Porque alguns que foram chamados de pastorzão, daqui a pouco estava virando as costas para ele. Não me chame de pastorzão. O Senhor olha a sua integridade, a sinceridade do seu coração. As palavras que estão fluindo de dentro de você são sinceras? São genuínas? Os sentimentos que você tem a respeito do seu irmão, a respeito da sua liderança, são sinceras? São genuínas? Ou são lisonjas? Ou são bajulações? Amém? Você precisa identificar essas coisas em você, porque o Senhor vem naquele dia, Ele quer encontrar você irrepreensível. E Ele conhece o seu homem interior. Ele conhece as palavras que saem dos seus lábios. Ele sabe que o que você está destilando é fel, é veneno, ou é fé, ou é amor. Amém? Amém? Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos. Quando essas palavras são destiladas, com qual a intenção? Nós sabemos quando nós estamos falando alguma coisa para alguém. Com qual a intenção que eu estou falando isso para essa pessoa? Aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos nos achegar tanto ao Senhor Jesus Cristo, para que essas palavras que fluem de dentro de nós, a respeito de algum irmão, se você não vai com a cara de algum irmão, como eu não estou indo com a cara do Chianca aqui agora, você precisa orar. Amém? Porque você é santo, porque você é filho, porque você é eleito do Senhor. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E você não quer nenhum sentimento que não seja o sentimento do Espírito Santo. O Espírito Santo ama Chianca. Eu tenho que amar o Chianca. O Espírito Santo ama até o perdido, o pecador lá fora. Eu tenho que amar. Não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude.
eu tenho que amar você. Amém? Não, independente de eu estar sentindo ou não estar sentindo, independente de você estar me olhando com a cara feia ou a cara sorrindo, eu tenho que amar você. Eu tenho que te amar. É o que a palavra me manda, é o que eu quero para a minha vida. Eu quero na minha vida, eu quero esse tipo de sentimento na minha vida. Eu quero o mesmo sentimento de Cristo na minha vida. Dentro do contexto dessa palavra, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Tende os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Aleluia! Querido, eu não sou perfeito não, mas eu identifico aquilo que não pertence mais à minha natureza. Não pertence à minha natureza palavras de lisonjas, de bajulação. O que pertence a mim é palavra sincera. Então, se a palavra não está saindo com sinceridade ainda, eu preciso orar, eu preciso moldar e buscar na palavra do Senhor, porque eu quero que flua de mim o amor, o genuíno, o puro, o santo. É para isso que nós somos chamados pelo Senhor. E Ele é fiel para nos tornar íntegros e irrepreensíveis. O Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós temos a graça do Senhor a nosso favor. Aleluia! Por isso que Ele fala: santos, que tem paz com Deus, porque o Deus da paz habita em vós. Por isso que nós somos santos, somos separados deste mundo. Não é só separado na questão do pecado horrível que está sendo evidente para o mundo todo, que todo mundo identifica. Não, esse pecado oculto que está no coração, esse sentimento oculto que não pertence a você, larga a mão disso, joga fora, é lixo, é veneno. Aleluia! Se livre desse mal. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te limpa. Pelo sangue de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica, que nos purifica. Ele tira toda maldade, Ele tira toda perversidade, Ele tira toda ruindade, Ele tira toda briga, toda confusão, toda intriga, Ele tira toda picuinha. O Espírito Santo opera em nós, irmãos. Ele tira esse sentimentozinho que você sabe, você reconhece, o teu coração pesa, pelo menos o meu pesa. Eu falei: não, esse sentimento não me pertence. Amém? Querer brigar no trânsito, Não, querido, você não faz isso porque você é religioso. Você não faz isso porque você é crente. Não, você faz isso porque você é filho. Você é filho e você quer ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Você quer ter o sentimento do seu Pai, que é leve, é agradável. Amém. Aleluia! É esse tipo de sentimento que eu quero em mim. Amém? Não de briga, de confusão, de intriga, de ficar brigando com todo mundo, batendo boca com todo mundo, chegar no comércio brigando, humilhando o garçom, humilhando quem quer que seja. Amém? Desfazendo das pessoas. No que depender de vós, tem de paz com todos. Aleluia! Vocês estão me entendendo aqui, irmão? A obra do Senhor é completa na nossa vida. Não é superficial, não. Era lá no Antigo Testamento que o sangue dos bodes e dos touros era apenas para esconder o pecado, para cobrir o pecado. Não, agora é para remover mesmo. É para arrancar. Arranca o sangue de Jesus, Ele arranca, irmão, essas coisas da nossa vida. Eu já contei para você o testemunho que eu tinha uma vizinha que ela era futriqueira. Ela era fofoqueira. E eu não gostava dela. Eu tinha uma antipatia por aquela mulher, mas eu me converti, irmão. Aí eu me converti e lá vinha ela batendo na porta da minha casa e eu falei: Senhor, eu preciso ganhar ela para Jesus agora. Senhor, me ajuda que eu preciso amar essa mulher agora, Senhor. Eu não posso mais tratar ela com rejeição. Espírito Santo, me ajuda. Um dia ela bateu na porta da minha casa. Ela bateu na porta da minha casa. Olá, dona. E abracei ela. Foi puro, foi sincero, foi libertador. O sentimento que havia em mim era outro. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, Ele faz isso pela sua graça. Na minha vida e na vida de quem quiser. Aquele que te chamou, Ele é fiel para santificar. Aleluia! Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem
uns aos outros e a todos, aleluia, a todos inclui, amado, até Bin Laden, amém? Estejam sempre alegres. Como o pastor Gerson chegou lá para mim, o nosso pastor, agora é difícil fazer o ha-ha-ha, né, pastor? Mas tem que fazer, né, irmão? Fácil não é não. Mas nós temos que manter uma mente alegre. Não uma mente reclamadora, questionadora, uma mente que murmura, que lamenta. Amém? Vigia essa mente. Cuida do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amado, quanto mais você murmura, quanto mais você reclama do preço da gasolina, do gás, do botijão, quanto mais você reclama, mais pesado fica, mais você fica sem nada. Porque tu fica murmurando, reclamando, avarento. Dá glória a Deus. Seja grato. Obrigado, Pai. Quanto é que é a gasolina aí? É R$10. Enche o tanque. Obrigado, Senhor. O capítulo está falando, seja grato. Nossa, que absurdo. Está roubando o dono do posto. Você é frentista. O coitado está ganhando um salário mínimo. Seja grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro. Obrigado que eu posso colocar uma gota de gasolina hoje. Obrigado, Pai, que eu vou chegar pela fé. Vai sair só no cheiro, mas eu vou andar de carro. Depois os irmãos vão me ajudar empurrando o carro até em casa. Obrigado, Senhor. Eu tenho um carro. Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando para nós? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está falando. Vai chegar aflição, vai chegar angústia, mas se alegre. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu estou estudando. Obrigado que eu estou pagando faculdade. Obrigado, Pai, porque eu posso andar de carro. Obrigado que eu posso andar de metrô, de ônibus, de bicicleta. Obrigado, Pai, porque eu posso andar a pé. Obrigado que eu tenho uma cadeira de rodas. Eu tenho, mas estou andando. Você está entendendo, irmão? A Bíblia está nos ensinando a se livrar das pressões do dia. Nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Amém? Não desprezem as profecias. Recebeu uma profecia, mas ele dá uma instrução aqui, ó. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Não despreze as profecias, mas tu não fica recebendo tudo porque é profecia não, irmão. Entendeu? Não receba tudo quanto é profecia. Você tem o direito de julgar a profecia. E o profeta não tem que fazer você engolir profecia nenhuma, não. Amém? Uma vez eu vi um cara se aproximando para mim com um cara de profeta. Daqueles profetas que, entendeu? Entre aspas. Eu já orei comigo. Falei, Senhor, se ele vir com profetado, não deixe nem ele abrir a boca. Foi. Aí o cara se aproximou de mim. Aí, foi. Eu reconheci logo pelo jeitão dele. Falei, Senhor, eu não quero ver essa profecia, não. Falei, irmão, com Deus aqui, com o Espírito. Ele chegou para mim, tentava vir falar alguma coisa, mas não vinha. Não vai falar não, irmão. Balaão, sai para lá. Você entendeu, irmão? Você não tem que ficar ouvindo profetada de ninguém, não. Nem fica buscando profecia, não, amado. Você busca o Senhor. O Senhor fala contigo que você é filho. Você tem livre acesso a Ele. A profecia só virá para confirmar aquilo que Deus já falou contigo. Se você estiver orando, você vai ouvir. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Aleluia! Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor Jesus, do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vós. Aleluia! Deixa eu só ler aqui um texto que eu achei interessante, para finalizar.
Eu tive essa experiência mesmo, irmão. Veio com um cara daqueles profetas de não sei de onde, entendeu? Falei, esse cara não é profeta, não. Vai para lá. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Fica com essa palavra, em nome de Jesus Cristo, no teu coração. Nosso papel aqui é trazer uma palavra que abençoe a tua vida, te coloque no prumo de quem você é em Cristo Jesus. Sabendo que você é mais do que vencedor quando você é praticante da verdade. Não deis lugar ao diabo. Amém? Não deis lugar. Domina a tua carne. Domina a tua alma com o teu espírito recriado, com o teu espírito cheio da palavra. Governa os teus sentimentos com o teu espírito recriado, quem você é em Cristo Jesus. E aí você dominando os seus sentimentos vão influenciar o seu corpo a se voltar para o Senhor e não se voltar para o mundo. Se você vive uma vida cheia do Espírito, o teu Espírito governa. E aí a tua carne se rende ao Espírito. A tua carne precisa saber que adorar o Senhor é infinitamente melhor do que alimentar-se com o pecado. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua santa palavra, pela unção do teu Espírito que desvenda os nossos olhos, tira toda a obscuridade do nosso entendimento e traz a luz da verdade, para que recebamos, em nome de Jesus, a tua santa palavra. Eu te dou graças por mentes renovadas, por corações e espíritos edificados. Eu te dou graças por corpos rendidos ao Espírito do Senhor, em nome de Jesus.